Você sabe como as vacinas funcionam? Neste vídeo, vou te explicar como as vacinas agem no nosso organismo e por que são tão importantes para a nossa saúde. Manda esse vídeo para todo mundo que você conhece ficar sabendo como as vacinas funcionam e os benefícios que ela traz. Antes de tudo, é preciso entender como o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, funciona. Então, como vamos falar de vacinas, focaremos na parte do sistema imune no qual a vacina age, na terceira linha de defesa, chamada de defesa adaptativa. A defesa adaptativa tem esse nome porque ela se adapta ao inimigo. Ela é específica e tem memória. Isso significa que a defesa age de forma diferente para cada tipo de micro-organismo invasor. E tem memória porque depois do primeiro contato com o vírus ou bactéria, nosso corpo já sabe o que tem que ser feito para combater a ameaça. Vamos lá! Primeiro, iremos definir e entender a diferença entre antígeno e patógeno. Veja essa bactéria. Ela é o organismo causador da doença. Logo, ela é o patógeno. Analisando a estrutura bacteriana, podemos ver algumas substâncias na sua superfície e outras que podem ser liberadas por elas, que chamamos de toxinas. Essas substâncias e toxinas são os antígenos, substâncias que não são encontradas no nosso corpo, portanto, são moléculas estranhas que podem ativar o nosso sistema imune. Depois que o micro-organismo invasor entra no nosso corpo, ativam nossas defesas. Na primeira fase da defesa adaptativa, os macrófagos absorvem e quebram o patógeno ou antígeno em pedaços menores. Vamos imaginar os macrófagos como os soldados que capturam e apresentam o inimigo. Na fase 2, acontece a apresentação do antígeno. Os macrófagos irão circular pelo nosso organismo procurando linfócitos com receptores que combinem com o antígeno. Agora, imagine os linfócitos como sendo as forças especiais do exército que vão planejar, conduzir e executar toda a operação. Observem esses 3 linfócitos com receptores diferentes. Apenas esse combina com o nosso antígeno em questão, e é na terceira fase que ocorre a identificação dos linfócitos que combinam com o antígeno. Na quarta fase, os linfócitos compatíveis e selecionados para combater o agente invasor são multiplicados aos milhões. É como o recrutamento do exército. Esse processo pode levar de semanas até 3 meses. A ativação dos linfócitos selecionados acontece na quinta fase e estão prontos para o combate. Os linfócitos que agem nessa etapa são os linfócitos T4, linfócitos T8 e linfócitos B. O linfócito T4 é como um comandante que orienta toda a defesa. Ele sinaliza tudo o que deve ser feito, ativando, desativando ou atraindo outras células para o local de defesa através de substâncias químicas, as citocinas. É esse linfócito que o vírus HIV ataca, baixando o número de linfócitos T4 consideravelmente, prejudicando as ordens de comando que seriam dadas normalmente para a defesa do nosso organismo. O linfócito T8 é como um agente especialista em eliminar o inimigo. Ele se transforma em linfócito T citotóxico, que atacam células cancerosas ou infectadas por vírus. Já o linfócito B é como um treinador, que indica qual alvo a ser combatido. Ele se transforma em plasmócito para produzir os anticorpos. Os anticorpos são proteínas de defesa e funcionam como marcadores. Eles irão se ligar a todos os antígenos que combinem com sua estrutura. Todas as substâncias ou micro-organismos que estiverem marcados por anticorpos serão fortemente atacados pelas células do sistema imune, capazes de englobar e digerir os agentes causadores de doença. Cerca de 5% dos linfócitos selecionados, ou seja, 5% dos linfócitos que combinaram com o antígeno, não são ativados. Eles ficam guardados como célula de memória, que duram cerca de 10 anos. Assim, quando o mesmo micro-organismo entrar no nosso corpo novamente, essas células de memória, as forças especiais, são imediatamente ativadas e logo começam o processo de defesa. Vejam esse gráfico. No primeiro contato com um certo antígeno, a resposta imunológica é fraca e demorada, pois há poucos linfócitos preparados para enfrentá-lo. Já no segundo contato, quando esse mesmo antígeno volta, a resposta imune é forte e imediata, porque existe em nosso corpo aqueles 5% de milhões de linfócitos prontos para iniciar a defesa. A vacina funciona como o primeiro contato, mas de maneira moderada, que não vai causar a doença em si. A vacina é a aplicação do antígeno que vai dar início a todo o processo que acabamos de ver. Acontecerá a apresentação do antígeno para as células de defesa, a identificação e multiplicação dos linfócitos que combinem com esse antígeno, então esses linfócitos serão ativados, produzirão anticorpos e atacarão o antígeno aplicado.
Toda essa operação deixará em nós as células de memória, e quando entrarmos em contato com o patógeno natural, as células de defesa reconhecerão facilmente e irão combater o patógeno, impedindo que ele cause alguma doença. Existem doenças que se desenvolvem mais rápido do que o nosso sistema de defesa consegue responder. Um exemplo disso é o tétano. A bactéria do tétano entra no organismo através de lesões e ferimentos na pele. Essa infecção bacteriana é grave e pode causar a morte. Ataca os nervos e provoca contrações musculares dolorosas. Seu desenvolvimento dentro do corpo dura cerca de 2 meses e nosso sistema imunológico demora cerca de 3 meses para se armar, não tendo tempo suficiente para se defender. Por isso, a importância da vacina. A vacina é composta de micro-organismos mortos, enfraquecidos ou apenas alguma parte deles. Isso vai fornecer o primeiro contato com os antígenos de micro-organismos causadores de doenças, o que gera as células de memória que irão combater esses patógenos caso a pessoa entre em contato com ele naturalmente. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E deixa nos comentários sugestões do que você quer ver por aqui.